Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, tá bom? Então, de acordo com o edital, lá no tema Conhecimentos Interdisciplinares, temos o item a intermediação entre linguagem verbal e não verbal no processo de constituição do texto-discurso. O subitem que vamos estudar hoje, discurso direto, indireto e indireto livre, ok? Então bora lá. Num texto, as personagens falam, conversam entre si, expõem ideias. Quando o narrador conta o que elas disseram, insere na narrativa uma fala que não é de sua autoria. Cita o discurso alheio. Há três maneiras principais de reproduzir a fala dos personagens: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Ok? Então aqui a gente tem uma citação de Machado de Assis. Longe dos olhos. Meu pai, disse João Aguiar com um tom de ressentimento que fez pasmar o comendador. Quem é? Perguntou este. João Aguiar não respondeu. O comendador arrugou a testa e interrogou o rosto mudo do filho. Não leu, mas adivinhou alguma coisa desastrosa. Desastrosa, entenda-se, para os cálculos, conjunto políticos ou políticos conjugais, como melhor nome haja. Dar-se-á caso que, começou a dizer o comendador. Que eu namore? Interrompeu galhofeamente o filho. Machado de Assis, Contos, 27ª edição, São Paulo, Atlântica. Publicado lá em 2002. Está na página 43. Tá bom, pessoal? Então esse é aqui um texto do Machado de Assis, que o narrador introduz a fala das personagens, um pai e um filho, e em seguida, como quem passa a palavra a eles e as deixa falar. Vemos que as partes introdutórias pertencem ao narrador. Por exemplo, disse João Aguiar com um tom... Desculpa, galera. Com um tom de ressentimento que faz pasmar o comendador. E as falas aos personagens, por exemplo, meu pai. O discurso direto é o expediente de citação do discurso alheio, pelo qual o narrador introduz o discurso do outro e depois reproduz literalmente a fala dele. As marcas do discurso são: a fala das personagens é, de princípio, anunciada por um verbo. Disse e interrompeu no caso do filho e perguntou e começou a dizer no caso do pai, denominado verbo de dizer, como recrutar, retorquir, afirmar, obtemperar, declarar e outros do mesmo tipo, que podem vir antes, no meio ou depois da fala das personagens. No caso, veio depois. A fala das personagens aparece nitidamente separada da fala do narrador, por aspas, dois pontos, travessão ou vírgula. Os pronomes pessoais, os tempos verbais e as palavras que indicam o espaço-tempo, por exemplo, pronomes demonstrativos e advérbios de lugar e de tempo, são usados em relação à pessoa da personagem, ao momento em que ela fala, diz eu, o espaço em que ela se encontra é o aqui e o tempo em que ela fala é o agora. Então, do discurso indireto. Observamos um fragmento do mesmo conto de Machado de Assis. Um dia, Serafina recebeu uma carta de Tavares dizendo-lhe que não voltaria mais à casa de seu pai, por este lhe haver mostrado má cara nas últimas vezes que ele lá estivera. Lá na página 48. Nesse caso, o narrador, para citar que Tavares disse a Serafina, usa o outro procedimento. Não reproduz literalmente as palavras de Tavares, mas comunica, com suas palavras, o que a personagem diz. A fala de Tavares não chega ao leitor diretamente, mas por via indireta, isto é, por meio das palavras do narrador. Por essa razão, esse expediente é chamado de discurso indireto. As principais marcas do discurso indireto são: as falas das personagens também vêm introduzidas por um verbo de dizer. As falas das personagens constituem oração subordinada substantiva,
objetiva direta do verbo de dizer e, portanto, são separadas da fala do narrador por uma partícula introdutória normalmente, que ou se. Os pronomes pessoais, os tempos verbais e as palavras que indicam espaço e tempo, como pronomes demonstrativos e advérbios de lugar e de tempo, são usados em relação ao narrador, ao momento em que ele fala e ao espaço em que ele está. Pessoal, então agora a passagem do discurso direto para o discurso indireto. Então aqui vai ser legal para entender melhor. Pedro disse: "Eu estarei aqui amanhã." No discurso direto, o personagem Pedro diz eu. O aqui é o lugar em que a personagem está. Amanhã é o dia seguinte ao que ele fala. Se passarmos essa frase para o discurso indireto, ficará assim: Pedro disse que estaria lá no dia seguinte, ok? Direto, eu estarei aqui amanhã. Indireto, Pedro disse que estaria lá no dia seguinte, ok? No discurso indireto, o eu passa a ele, porque há alguém de que o narrador fala. Estaria é futuro do pretérito. É um tempo relacionado ao pretérito da fala do narrador, disse, e não ao presente da fala do personagem. Como estarei, lá é o espaço em que o personagem, e não o narrador, havia de estar. No dia seguinte é o dia que vem após o momento da fala do personagem, designada por ele. Na passagem do discurso direto para o indireto, deve-se observar as frases que no discurso direto têm as formas interrogativa, exclamativa ou imperativa, convertem-se no discurso indireto em oração declarativas. Os exemplos: ela me perguntou quem está aí. Ela me perguntou quem estava lá. Ok? As interjeições e os vocáticos do discurso direto desaparecem no discurso indireto ou têm seu valor semântico explicitado, isto é, traduz-se o significado que elas expressam. O papagaio disse: "Ó, lá vem a raposa." O papagaio disse admirado, explicitação do valor semântico da interjeição, que ao longe vinha a raposa. Ok? Seu discurso citado, fala da personagem, comporta um eu ou um tu que não se encontram entre as pessoas do discurso citante, fala do narrador. Eles são convertidos num ele. Seu discurso citado contém um aqui, não corresponde ao lugar em que foi proferido o discurso citante. Ele é convertido num lá. Então, exemplo: Pedro disse lá em Paris: aqui eu me sinto bem. Discurso direto, né? Então, eu, pessoa do discurso citado, que não se encontra no discurso citante, converte-se em ele. Aqui, espaço do discurso citado, que é diferente do lugar em que foi proferido o discurso citante, transformando-se em lá. Pedro disse que lá ele se sentia bem. Ok? Se a pessoa do discurso citado, isto é, da fala da personagem, eu, tu, ele, tem um correspondente no discurso citante, ele ocupa o estatuto que tem nesse último. Maria declarou-me: eu te amo. O te do discurso citado corresponde ao me do citante, por isso te passa a me. Maria declarou-me que me amava. Ok? No que se refere aos tempos, os mais comuns é o que o verbo de dizer esteja no presente ou no pretérito perfeito, quando o verbo de dizer estiver no presente e a da fala da personagem estiver no presente, pretérito ou futuro do presente. Os tempos mantêm-se na passagem do discurso direto para o indireto. Se o verbo de dizer estiver no pretérito perfeito, as alterações que ocorrerão na fala da personagem são as seguintes. Então aqui, pessoal, para finalizar, dentro do discurso direto, se estiver no presente, no indireto ele vira pretérito imperfeito. No direto, se estiver no pretérito perfeito, no indireto ele vira pretérito mais que perfeito. E no caso do direto do futuro do presente, no indireto ele fica futuro do pretérito. Então aqui tem alguns exemplos, né? Então João disse:
compro tudo isso, está no presente. Então, João disse que comprava tudo isso, pretérito imperfeito, ok? Joaquim disse, comprei tudo, pretérito perfeito. Joaquim disse que comprará tudo isso aqui, tudo isso, pretérito mais que perfeito. João disse, comprarei tudo isso, futuro do pretérito. Desculpa, futuro do presente, comprarei tudo isso. Joaquim disse que compraria tudo isso, futuro do pretérito, ok? Dentro do discurso indireto, tá bom? Então, pessoal, a base de informações é a apostila Novos Concursos. Não deu tempo de falar do discurso indireto livre e eu vou fazer em outro vídeo, tá bom? Um abraço.